Pessoas, saudações. Eu queria lhes falar hoje a respeito de um romance chamado O Cromo, de um autor chamado Horácio de Carvalho. Antes de eu falar do livro propriamente dito, eu vou falar de duas observações que justificam um pouco, que explicam um pouco por que eu quero falar dele. O primeiro dessas observações é um livro que foi escrito por uma moça chamada Lúcia Miguel Pereira. Esse livro chama Literatura de Ficção, de 1870 a 1920. E a Lúcia Miguel Pereira, nesse livro, basicamente leu tudo que tinha de conto, tudo que tinha de romance durante esse momento, durante esse período. E ela falou, olha, a literatura brasileira desse meio século, ela não é muito interessante. Ela não é... Os autores melhorzinhos que tem desse monte de coisa, eu vou deixar aqui enumerado. Aí ela deixou um capítulo dedicado ao Horácio de Carvalho e mencionou o Cromo, que eu nem sabia que existia até então. E a segunda observação é um livro de um autor chamado Antônio Cândido, chamado Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, e nesse livro o Antônio Cândido fala, olha, a literatura brasileira é pobre em comparação com a literatura russa, ou a literatura francesa, ou a literatura alemã, ou a literatura italiana, ou a literatura espanhola, ou a literatura inglesa, mas é essa literatura a que nos representa. Ela, ela, se a gente não amar ela, ninguém vai amar ela por nós, né? E isso me pareceu um motivo muito razoável para ler mais a respeito de literatura brasileira, inclusive o livro da Lúcia Miguel Pereira, que, por sua vez, me encaminhou ao romance O Cromo. Antes de eu falar da obra, eu queria falar rapidinho a respeito do autor. O nome completo dele é Horácio Fortunato de Souza Carvalho. Ele nasceu em 1857 e morreu em 1933. Ele nasceu numa cidade aqui de Minas chamada Itabira, e ele foi para São Paulo para fazer o curso de Direito, depois seguiu carreira profissional e política lá. Ele trabalhou na imprensa oficial do estado de São Paulo. E ele se interessava por um monte de coisa, se interessava, por exemplo, por hipnose, que é uma coisa que aparece no romance O Cromo, e ele se interessava também por ele se interessava também por montanhismo, se interessava por um monte de outras coisas. Ele publicou o livro O Cromo quando ele tinha 31 anos de idade, em 1888, e ele não publicou outro romance até a morte dele, que, como eu já disse, foi em 1933. Agora, falando sobre o livro, né? O livro ele é bem redigido, ele é escrito por uma pessoa hábil, que sabe o que está fazendo, que domina a linguagem, e ele é basicamente a história de uma moça chamada Esther, que ela está dividida entre dois amores. A Esther, ela é filha de um fazendeiro rico, ela é bem educada, ela é branca, e ela fica na dúvida entre um amor que ela tem pelo... Bom, continuando, talvez o que o romance tenha de mais bem acabado seja a personagem da Esther, que ela é escrita com tanta cuidado, com tanto detalhe, que você tem a impressão de já ter visto ela em algum lugar aqui do Brasil, pelas ruas e casas do Brasil. A personagem ela é muito atraente, ela tem cabelos negros, pele clara, ela é mais robusta do que magra, e ela é cheia de energia, cheia de vitalidade, cheia de força, atitude. Ela é muito diferente das heroínas românticas que tinham no período romântico, né? Que eram geralmente louras, que elas tinham os olhos azuis, que elas eram magras,
elas eram frágeis quando não eram doentias, né? E a Esther não é nada disso, né? Outra coisa de interesse dentro do romance é o personagem, o Dr. Teixeira, que ele é um nordestino, ele é mestiço, e num determinado momento da narrativa é dito que ele é melhor do que um imigrante francês, alguns anos mais novo do que o Dr. Teixeira. Isso num romance do século XIX, que colocava a Europa no topo, é muita coisa, né? Não, deixa eu ver o que é mais que tem que falar a respeito do... Ah, sim. Dentro da narrativa, fala-se um pouco a respeito do movimento separatista que tinha na época de São Paulo, que queria afirmar São Paulo como um país diferente, né? E ele fala muito mal com relação à forma como o governo central está lidando com São Paulo, né? É uma parte que eu achei muito interessante de ler, né? E, em adição a isso, eu acho que a pergunta que fica é: será que vale a pena? Será que o leitor de hoje ia gostar do romance? Eu ia dizer, olha, ele é um romance que ele demanda atenção, né? Numa época que a gente está convivendo com redes sociais, como o Twitter ou como o TikTok, às vezes é muito difícil ter isso, né? E o livro ele demanda atenção, né? Mas eu acho que sim, que a pessoa iria gostar dele. Eu particularmente gostei muito dele, e eu recomendo.